E quando a gente fala em frustração, eu acho que a primeira coisa que a gente merece escutar é o seguinte: primeiro, o que é frustração, né? E eu acho que para a gente entender um pouco do que é a frustração, a gente precisa entender sobre dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito sobre expectativa, e o outro conceito é sobre realidade. Então, o que é uma expectativa? Expectativa é uma projeção que você faz de algo que vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu vou para um emprego novo. Então, o que acontece? Eu começo a gerar uma expectativa sobre isso. Essa expectativa ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Mas eu gero uma expectativa. E essa expectativa é algo que eu crio. Essa criação ela pode ser ou não com base em alguma coisa. Na realidade, ela é sempre com base em alguma coisa, certo? Então, se eu vou para esse emprego novo, eu vou chegar e eu penso, vai ser legal lá, porque eu não conheço ninguém, vai ser um ambiente novo, vou conhecer pessoas novas, que coisa boa, estou numa nova fase da minha vida. Isso é uma expectativa que eu crio. Mas também eu posso criar uma outra expectativa. Rapaz, como é que vai ser lá? Será que eu vou saber dar conta do trabalho? Eu não conheço ninguém. Será que as pessoas vão puxar meu tapete? Isso também é uma expectativa. E o que é a realidade? Realidade é algo real. É algo que acontece. É algo palpável. Chegou lá, no trabalho novo, por exemplo, e de repente foi bem recebido, ou de repente não foi bem recebido. Isso é a realidade. E toda vez que você confronta a expectativa com a realidade, essa diferença nós chamamos de frustração. Desde que essa diferença seja negativa. Como assim, Robério? Se você criou uma projeção do teu futuro e na hora que ela se confrontou com a realidade, ela foi aquém daquilo que você imaginava, você disse assim: me frustrei, isso não é legal, isso não é bacana. Se esse saldo, se essa diferença foi positiva, é algo bacana. Tanto é que muitos de nós dizemos assim, rapaz, foi melhor do que eu pensei. Toda vez que a gente fala essa frase, é porque a nossa expectativa, aquilo que eu criei, confrontado com a realidade, deu um saldo positivo. E esse saldo positivo me trouxe um entusiasmo, uma coisa boa. Quando esse saldo negativo eu tenho uma frustração. Então, a partir de agora, nessa live, toda vez que eu estiver falando de frustração, eu estou falando da diferença do confrontamento daquilo que você cria em detrimento daquilo que é realmente real. Beleza? Isso é o primeiro ponto, é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês. Logo, a gente costuma projetar no nosso futuro o quê? Todos nós já passamos por situações frustrantes na nossa vida. Muitos de nós aqui, se não todos, já tivemos uma expectativa futura e essa expectativa, na realidade, não foi atendida. E aí a gente se frustrou. Freud, na psicanálise, ele tinha um conceito que era muito interessante. Ele falava sobre um princípio da realidade e o princípio do prazer. Qual era o princípio do prazer? O princípio do prazer é as suas vontades serem atendidas na hora que você quer. Ou seja, todo mundo busca, de certa forma, um princípio do prazer. Então, quando você é criança, por exemplo, você está lá chorando e a sua mãe vem e dá o celular para você parar de chorar, ela lhe dá a chupeta, lhe dá um chocolate. Naquele momento, você está exercitando o princípio do prazer, regido lá por Freud, estudado por Freud. E aí o que acontece? Naquele momento, quando a sua mãe começa a alimentar esses teus querer, o que acontece? Você passa a crescer se achando que é o centro do mundo. Então imagina o seguinte, tu é criança, na hora que tu quer alguma coisa, basta tu chorar que tua mãe vai lá e te dá. Teu pai vai lá e te dá. Eu quero um celular, tua mãe te dá. Eu quero isso. Então você passa
a não ter uma convivência com o sentimento de frustração, com um não. E aí o que é que acontece? Você cresce. E juntamente com você, esse sentimento vai crescendo. E aí o que é que acontece? Você começa a se tornar um adulto que é um bebê emocionalmente. Quando você chega na vida adulta, a vida adulta não vai te tratar como teu pai, não vai te tratar como a tua mãe. E aí você começa a se confrontar com a realidade. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão conquistando as coisas de uma maneira mais confortável. Antigamente, por exemplo, você queria uma pizza. Os mais antigos aí, né? O que é que eles faziam? Eles se deslocavam até a pizzaria, chegava lá, pedia a pizza, se não queria comer na pizzaria, voltava para casa com a pizza e comia em casa. Esse sistema evoluiu para um negócio chamado delivery. Que aí, esse delivery era pelo telefone. Você ligava, pedia a pizza, dizia qual o sabor que você queria e a pizza chegava até a sua casa. Hoje, já evoluiu mais ainda. As pessoas já não querem nem mais falar no telefone qual o sabor da pizza elas querem. Sabe o que é que elas fazem? Elas apertam um botão em um aplicativo. E aí, isso vai gerando o quê? Uma sensação de conforto. Ou seja, eu quero uma pizza, eu aperto o botão e ela chega. Eu quero um namorado, um parceiro, eu aperto um botão e ele chega. Ah, eu quero um remédio, eu aperto um botão, o remédio chega. E cada vez mais as pessoas vão entrando numa zona de conforto e essa zona de conforto não confronta elas com a realidade da frustração. Porque afinal de contas, tudo que eu quero está ali na minha mão, basta eu clicar e chega para mim. Só que a vida vai ainda mais entrando. E aí você chega no mercado de trabalho, por exemplo, chega lá no seu local de trabalho, você percebe que não é só apertar um botão. Que você vai ter que lidar com situações controversas. Você vai perceber, por exemplo, que nem sempre é só apertar um botão e vai ter. E aí é nesse momento que aquele gap, que aquela frustração, que aquele confronto da tua expectativa de vida com a realidade que você passa a viver, essa diferença começa a ficar negativa. E é nesse momento que as pessoas começam a ser imaturas emocionalmente. Pessoas que quando acabam um determinado namoro estão aí quase pulando do prédio, pulando de shopping. Nunca teve tanto suicídio nessa década, nessa era. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com as frustrações, com as questões adversas da vida delas. E aí o que é que acontece? Essas pessoas passam a viver de uma maneira onde elas não querem mais buscar as coisas, elas não querem mais trilhar os caminhos, porque a vida toda delas foram apertando o botão para conquistar o que elas queriam. E aí você que é pai, você que é mãe, certo? Você tem uma contribuição fundamental na educação desse seu filho, porque você tem que ensinar o seu filho a conviver com a palavra não. A ele entender que ele não é o centro das atenções, a fazer esta pessoa, seu filho, seu enteado, conviver com o antagônico, com aquilo que não é só o que eu quero, na hora que eu quero. O mesmo princípio de Freud que falava sobre o princípio do prazer, ele também falava sobre o princípio da realidade. E aí você pode pensar assim, Roberto, o princípio da realidade deve ser você renegar o prazer. Não, pelo contrário, o princípio da realidade, ele versa sobre você postergar aquele prazer até o momento que você tiver condições de exercer aquele prazer. Então, você ter consciência que as tuas coisas, que aquilo que você quer na vida tem que ser construído. Não é só apertar um botão e chegar, nem tudo da vida vai ser assim. Então você tem que aprender a conviver com esse princípio, que é o princípio da realidade, que é você entender que o caminho tem que ser caminhado, que a trilha tem que ser trilhada. E a partir do momento que você faz um confrontamento daquilo que você esperava, você vai para um negócio que é mais realista. E aí, esse gap
da distância do que você cria para o que realmente é, ele diminui. E quando nós estamos diminuindo isso, nós estamos diminuindo o quê? O teu nível de frustração. É importante, gente, Robério, né? Eu gosto sempre de lembrar da frustração como algo positivo. Sabe por quê? Alguém aqui, coloca aí, alguém aí é frustrado porque não é astronauta? Porque não trabalha na NASA? Tem alguém aí que é frustrado sobre isso? Muito provavelmente, eu diria que 99,99% das pessoas não são frustradas nisso. E sabe por que elas não são frustradas nisso? Porque elas não tinham vontade, elas não tinham objetivo, elas não tinham uma meta em querer ser, em trabalhar isso. Na realidade, gente, a gente só se frustra daquilo que a gente quer, daquilo que a gente tem vontade. Ou seja, toda vez que eu lembro da frustração, no fundo eu estou lembrando de algo que eu quero, de algo que eu tenho que trilhar e que eu tenho que ir em busca do que eu quero. Só que muitas pessoas, por elas serem bebês, não ter musculatura emocional, elas passam a gerar uma expectativa do futuro delas de sabotagens, derrotistas, pequenas, menores. E aí sabe o que é que você começa a gerar no presente? Ansiedade, depressão, solidão, afastamento das pessoas. Por quê? Porque você não consegue visualizar, criar uma expectativa da sua vida positiva. Mas a vida, a sua expectativa, ela está vinculada diretamente às suas ações hoje. Como que você vai projetar o seu futuro bom, legal, positivo, se você não faz nada hoje para que amanhã ele seja positivo? Então eu quero te dar aqui duas dicas muito poderosas e básicas para que você consiga diminuir esse gap. Ou seja, esse teu nível de frustração, ele diminuir. A primeira coisa que você tem que fazer para diminuir o teu nível de frustração, anota aí no caderninho, o pessoal do caderninho, tá? Anota aí, é conhecimento. Conhecimento. Ou seja, por quê? Porque o conhecimento, ele faz com que você gere uma expectativa mais realista da coisa. Ou seja, em termos bem chulos, você não viaja na maionese. Ou seja, se você vai para um determinado emprego e você tiver a possibilidade de saber como que é lá, qual o ambiente que você vai ter lá, se tem algum conhecido teu, você ligar para as pessoas, passar uma mensagem, perguntar como é lá, você já vai mais preparado daquilo. Ou seja, o conhecimento vai te dar a oportunidade de você criar uma expectativa mais realista da coisa. Se você está aí atrás de um boy, né, de um crush, e de repente foi aquele amigo, né, aquela amiga que chegou, que trouxe, olha para o fulano, olha para Beltrano, né? Ser inteligente é perguntar mais sobre aquela pessoa, né? É dizer, e aí, como é que é fulano? Como é que é Beltrano? Por quê? Porque isso vai evitar que você crie uma imagem, algo daquela pessoa descompassado completamente da realidade. E lembre-se, toda vez que eu confronto a minha expectativa, aquilo que eu crio com o que é real, eu estou gerando, se isso for negativo, estou gerando uma frustração. E o segundo ponto que você precisa para que você diminua o teu nível de frustração, sabe o que é? Planejamento. Planejamento. Sabe por quê? Toda vez que você planeja algo, você está colocando ações corretivas naquilo que não dá certo. Então, ao invés, se você vai abrir uma loja, se você vai ter um empreendimento novo, e você não faz um planejamento daquilo que não pode dar certo, você está aumentando drasticamente a possibilidade de você se frustrar. Porque a gente sabe, gente, que o caminho do sucesso, esse caminho que as pessoas pregam, essa coisa, esse glamour que a gente vê nessa telinha aí que vocês estão vendo, ele não é uma linha reta. Ele tem percalços.
E para que eu possa passar por esses percalços, eu tenho que ter uma musculatura emocional. Eu preciso ser um adulto emocional. Tem muita gente, tem muito marmanjo de 30, 40, 50 anos, ainda choramingando, achando que a mãe vai dar lá o princípio do prazer. E não é bem assim, meu amigo. E aí você está ferrando os seus relacionamentos quando aquele seu parceiro, sua parceira não faz o que você quer na hora que você quer. Você está ferrando relações de trabalho no momento que você percebe que o teu colega, ele é contraditório de ti, ele tem um diferente. Ou seja, ele tem o direito de pensar diferente de você e está tudo certo com relação a isso. Ou seja, você precisa de fato entender que existe uma maturidade emocional que você precisa adquirir essa maturidade emocional para que você consiga viver uma vida mais leve, uma vida onde você entenda que este caminho é um caminho tortuoso e fazer esse caminho com a maturidade emocional suficientemente forte vai fazer com que você chegue de maneira mais inteira do outro lado. Tem pessoas, gente, que às vezes chegam para mim, quando eu ainda fazia o processo de coach one-to-one, 1-a-1, às vezes chegava alguns empresários para mim e diziam assim: Roberto, eu estou muito triste, eu estou muito frustrado, eu fiz um planejamento aqui que eu ia ganhar 100 mil e eu estou ganhando 20. E aí eu perguntava assim para a pessoa: mas vem cá, de onde você tirou essa meta? Não, eu tirei da minha cabeça. Eu disse: mas não teve nenhum relatório, nenhum estudo, não tinha nada que te embasasse melhor sobre o que você gostaria, sobre o que você iria ganhar? Não. Eu fiz isso porque o meu vizinho lá, ele criou um negócio semelhante ao meu e estava faturando isso, então Ou seja, as pessoas, elas não têm um planejamento correto, se frustram e acham que são incapazes. E na realidade não tem nada a ver, foi um erro de método. Ou seja, ela teve um procedimento errôneo e ela traz isso para a identidade dela. E aí ela fica ciclando nisso, criando uma expectativa ruim sobre o futuro dela. E aí, gente, mente e corpo estão interligados. Ele forma um sistema único. A partir do momento que eu acredito que eu não consigo, que o que eu vou fazer não vai dar certo, o meu corpo, a minha fisiologia, ele não vai atender a contento. Então eu não vou dar o meu máximo, aquele gás a mais que é necessário dar, eu não vou dar. E aí o que acontece? Eu vou entrar naquele ciclo vicioso, naquele ciclo de vícios. E aí o resultado não chega e eu culpo a mim mesmo. E aí o resultado não chega mais ainda e eu continuo me culpando. E eu vivo dentro desse ciclo. Um ciclo um após o outro sem eu conseguir sair disso. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que fez um planejamento que não deveria, da forma que não deveria, e se culpa achando que o erro foi dele. Eu errei. E não é bem assim. Na realidade, eu sou incapaz. A pessoa traz isso para uma crença de incapacidade. Olha só que coisa forte, gente. Por causa de um erro de método, um erro de procedimento, eu trago isso para minha identidade. E aí, quando eu trago isso para minha identidade, eu passo naquele momento a agir desta forma. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Aquilo que eu crio na minha mente é aquilo que vai se tornar real para mim. Entendeu o que eu estou querendo te falar? A realidade que você vê é diferente da que eu vejo, da que o outro vê. Porque no final das contas, o que vale é o que você cria aí dentro. A expectativa que você gera por você mesmo. E aí, se você gera uma expectativa negativa sobre você, você está gerando para você uma realidade negativa. Você precisa quebrar esse ciclo, romper com isso, para que a partir do momento que você rompa com isso, você passe a entrar em um novo ciclo, que é um ciclo virtuoso, que é um ciclo de virtudes. Mas você só vai conseguir isso, primeiro, com conhecimento e segundo, com planejamento. E se você repetidas vezes busca fazer um determinado planejamento e você não consegue, e você não busca
você está faltando comprometimento. Comprometimento, meu amigo. Comprometimento é um negócio que você tem que assumir para você mesmo. Eu vou citar um exemplo para vocês, meu, pessoal. Quem me conhece muito proximamente sabe que até mais ou menos há 2 anos atrás eu não fazia atividade física nenhuma. Por sinal, eu detestava atividade física. Eu tinha na minha mente que eu estaria perdendo tempo se eu fosse para uma academia. Esse era o significado que eu tinha dentro da minha cabeça. Então, toda vez que eu pensava em ir para a academia, eu criava na minha mente o seguinte: rapaz, eu preciso estar fazendo isso, eu preciso estar fazendo aquilo, eu preciso estar fazendo aquilo outro. Esse negócio de academia é perca de tempo. Eu tenho mais o que fazer. E aí, o que é que acontece? Eu nunca ia. Passei tantos anos fazendo isso. Um determinado dia, eu cheguei para mim mesmo e disse assim, ó, a partir de hoje, eu vou para a academia pelo menos 2 vezes por semana. E para reforçar ainda esse comprometimento comigo mesmo, eu contratei um personal. Ou seja, além de eu fazer esse compromisso comigo, eu fiz um compromisso com outra pessoa. E aí, toda vez que eu pensava, que eu acordava, imaginando, hoje eu não vou. Não tem perigo eu ir hoje. Hoje eu não vou. Eu lembrava que ele estava lá. Eu lembrava que ele tinha acordado cedo, que eu ia pagar a aula do mesmo jeito. Então isso foi gerando um comprometimento a mais. Depois, hoje eu estou indo todos os dias. Perceba que eu não saí da inércia para ir 5 dias, 6 dias por semana. Eu fui através de um planejamento. E assim a gente precisa galgar as coisas da nossa vida. Tem gente que é mais rápido, tem gente que vai menos rápido. Não tem problema, vá no seu ritmo, mas não pare. Continue. Tem mais 2 dicas para você. Aliás, a primeira eu acabei de dizer, que é o que? Gere um comprometimento público. Público com pessoas que são realmente importantes para vocês. Não vai nessa de muita gente dizendo aí, ó, pega o teu Instagram, coloca um vídeo no Instagram dizendo que vai fazer. Não para com isso. O que você precisa é assumir um compromisso com as pessoas que são importantes para você. A partir do momento que você assume o compromisso com essas pessoas, você vai com certeza trazer mais força para esse teu compromisso. Ou seja, de repente você tem que estudar um determinado assunto, você se comprometer com a tua turma lá da faculdade ou com as pessoas do teu trabalho que tu vai resolver esse problema, vai ser uma forma a mais de você se motivar, seja por um lado ou seja pelo outro, pelo lado positivo ou não, a resolver aquele problema. E o segundo ponto é exatamente o meu exemplo que eu falei. Tem um conceito muito difundido que chama Baby Steps. Passos de bebê. Ou seja, se você ainda não atingiu aquele objetivo que você quer, se você se sente frustrado, ansioso, muito provavelmente você não quebrou esse objetivo em baby steps, em passos menores. E se você quebrou, talvez não foi tão pequeno o suficiente para você dar aquele passo. Quebre mais, coloque ele menor. Então utilize os baby steps, que eles são poderosíssimos. Porque a cada passo que você dá, comemore aquele baby step, porque você vai estar alimentando o teu inconsciente a conquistar o outro passo, e ao outro passo, e ao outro passo, e quando você menos esperar, você já deu vários passos e está mais próximo do que longe do teu objetivo. Então, só para a gente ir iniciando, lembrando que eu vou responder as perguntas, já tem algumas aqui. Coloca as perguntas aí, ó, nessa interrogaçãozinha ao lado dos comentários, tá? Tem um quadradinho com a interrogação, coloca aí as perguntas que eu vou responder ao final, tá bom? Só para a gente recapitular o que é que a gente falou até agora, tá? Primeiro ponto, que frustração é uma diferença negativa daquilo que eu crio com a realidade. Toda vez que eu crio algo está muito distante do que eu vivo, isso gera uma frustração. Existem 2 formas básicas de você diminuir esse nível de frustração. Primeiro ponto, conhecimento.
eu buscar conhecimento ao redor das coisas que eu tenho, vai fazer com que eu gere um pensamento, uma expectativa mais realista daquilo que está ao meu redor. E segundo ponto, planejamento. Por quê? Porque o planejamento vai fazer com que você tenha ações corretivas em momentos ruins. Eu abri uma empresa. Não deu certo. Aquele funcionário não deu certo. Opa, mas isso aqui já estava no meu roadmap. Isso aqui já estava no meu planejamento. Está aqui dizendo que se não desse certo, eu ia atrás de outro. Então, ao invés de você perder tempo se sabotando, se lamentando, o que é que você vai fazer? Você vai agir. Vai agir para resolver isso, né? E alguns pontos que pode melhorar isso também. Primeiro, baby steps, ou seja, fazer passos menores para que você possa se autoalimentar das suas pequenas e pequeníssimas vitórias. E segundo ponto, faça um comprometimento público. Público não significa que é para todo mundo, mundo inteiro, não. Para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que são mais importantes, para aquelas pessoas que vão te cobrar. Fulano, tu falou que ia fazer isso e não fez. Tu falou e não tá fazendo. Peraí, não é bem por aí, entendeu? Então, isso aí é esse ponto. E para finalizar, antes das perguntas, eu queria te fazer um convite. Se você conhece alguém que precisa de uma maturidade emocional, que precisa crescer emocionalmente, dessa musculatura, eu quero que você convide essa pessoa para estar comigo num treinamento que eu faço chamado DL, Treinamento de Desenvolvimento e Liderança. Próximo final de semana agora, sexta-feira, eu vou estar em Natal fazendo esse treinamento e no outro final de semana eu vou estar em Fortaleza ministrando esse mesmo treinamento. É um treinamento onde a gente trabalha as 4 emoções primárias do ser humano, que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Então, se você está vendo essa live, tocou no teu coração, de você ou de uma pessoa que você ama, que você percebe que ela está vivendo uma vida meio mimada, que ela é um adulto, mas ela ainda está emocionalmente criança, convida essa pessoa para estar fazendo o treinamento com a gente. Se você já fez esse treinamento, você sabe realmente o que é que esse treinamento é capaz. E eu vou estar no próximo final de semana em Natal e depois aqui em Fortaleza fazendo esse treinamento. Se você é de outra cidade, não tem problema nenhum. Você basta entrar no site do INEX. Faz o seguinte, pode me mandar uma mensagem aí no meu direct, que eu vou te dizer qual é o treinamento mais próximo que tem de você. E eu tenho certeza absoluta, que esse treinamento vai te ajudar a você saber lidar com as suas frustrações, aprender a lidar com os nãos, ter mais entendimento sobre os desafios da vida. Você vai aprender a entender as tuas emoções de forma que faça com que você seja mais positivo. Então, se você está vendo essa live ou depois a reprise dessa live, tá? Pode ter certeza, manda uma mensagem no meu direct que eu vou te orientar para onde você está, tá bom? E aí, gente, gostou? Se você gostou, aperta aí no coraçãozinho, que agora eu vou estar respondendo aqui a pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta. Olha só. Vou responder essa primeira pergunta. Como realizar um planejamento de forma adequada? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Por quê? Eu vejo muitos profissionais hoje em dia, certo? Tendo dificuldade em fazer um planejamento adequado. A forma de você fazer um planejamento adequado, ela tem métodos. Inclusive, lá dentro do treinamento, né, desse DL que eu acabei de falar, a gente aprende a como fazer para fazer um planejamento de maneira correta. Inclusive, como estão dando as sugestões, essa pergunta daria até outra live de fato, certo? Mas eu vou pincelar aqui. Primeiro, você tem que, de uma maneira bem simplista, ser um pouco mais realista. Por exemplo, existem 3 pontos que você pode trabalhar. Primeiro, sempre ações positivas. Ou seja, eu vi alguém aqui comentando, eu quero emagrecer.
nessa live alguém comentou aqui, né? Eu quero apertar um botão, eu quero emagrecer. Na realidade, provavelmente essa pessoa ela não quer emagrecer. Ela quer ter uma vida saudável, ela quer ter uma alimentação saudável, ela quer ter mais disposição. Então, na realidade, quando você fala eu quero emagrecer, nós estamos falando de perdas. E o nosso inconsciente ele não perde nada, entendeu? Então, você, primeiro ponto, organizar as ações no positivo. Segundo ponto, você tem que fazer algo individual, algo que depende de você. Você não pode simplesmente chegar e estipular uma meta. Eu quero casar no final de 2021. Peraí, casar não depende só de você. Depende de uma outra pessoa. Então você precisa ter uma ação individual. Mas eu quero casar. Quer dizer que eu não posso botar isso como meta? Bem, você pode melhorar isso aí. Você pode colocar uma meta como... eu vou ser o melhor noivo que eu posso ser. Ou eu vou... E tem que ser mais específico. É o terceiro ponto. Ser o melhor noivo que eu posso ser, o que é ser melhor? Aliás, o que é ser melhor para você ou é ser melhor para outra pessoa? Entendeu? Então, isso tem que chegar no consenso. Então, a forma de você fazer um planejamento de maneira adequada é pelo menos, obedecer esses 3 pontos. Eu tenho uma... Depois vai lá no meu IGTV, tá? No meu IGTV, e eu tenho lá 3 vídeos onde eu falo exatamente sobre como você fazer um planejamento, estipular metas e objetivos de maneira adequada, de maneira mais assertiva, tá? Depois dá uma olhada aí nesses 3 vídeos do IGTV, que é muito legal. No meu Instagram, Robério_Cavalcante, tá bom? Outro ponto aí que a gente pode ver é você se comprometer, fazer um comprometimento de maneira mais realista, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui pra gente estar respondendo. Tem algum livro que você indique sobre esse assunto? Olha, tem vários livros, mas tem um livro muito bom que eu li, que ele fala sobre essa parte de você realmente se comprometer, de você ter um planejamento, de você saber. Tem um livro muito legal que chama O Essencialista, não me recordo agora exatamente. E tem um livro muito legal que chama Execução, do Ram Charan, tá? Esse livro é muito legal quando a gente fala de aprendizados, tá? E se você estiver falando sobre como lidar com a frustração, que eu acho que eu posso ter confundido um pouco, como eu respondi a última pergunta, falando sobre planejamento. Se você estiver falando sobre frustração, tem um livro muito legal que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É muito legal, que ele vai te dar uma visão geral muito bacana sobre muitas coisas e como você interpretar. Ter um conhecimento das emoções. E ter esse conhecimento o essencialismo. Ó. A Iana colocou aí, muito bom esse livro. Coloque ele aí na cabeceira para vocês lerem, que vocês realmente não vai se arrepender, certo? É isso aí, Dantas. Pode vir, que se sua amiga indicou é porque é muito, muito legal, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente responder. O ideal seria traçar escalas pequenas para não ter grandes frustrações. Olha só, lembra, o que é uma frustração? Frustração é a diferença negativa daquilo que eu imagino e se confronta com a realidade, né? Então eu posso dizer que a frustração, de certa forma, ela tem um componente muito forte, que é o que eu crio. A questão de você criar passos menores, né, que é os baby steps, ela vai te ajudar se você tiver dificuldade em saborear as pequenas vitórias. Porque os baby steps, eles fazem com que você vá saboreando aquela pequena vitória de maneira a prestação, digamos assim. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo para que você entenda melhor. Vamos supor que você tem uma meta lá na sua empresa de vender 10 mil reais por mês. E aí,
pode ser que para você, emocionalmente, esperar 10 mil reais para comemorar isso seja muito longe. Ou seja, pode ser que quando você venda 2 mil reais, pode ser que você se sinta frustrado. Nossa, ainda falta 8 mil. Aí nesse momento você começa a gerar uma ansiedade em você, porque você começa a projetar no futuro o quê? Uma possível frustração, uma possível não batimento da meta. Uma forma de você fazer isso, qual seria? Você quebrar isso em 10 pequenos passos de R$1.000. Ou seja, a cada vez que você vender R$1.000, você comemorar isso. Poxa, vendi mais 1.000, que legal, vamos pro próximo. Vendeu 1.000, poxa, que bacana, vendi mais 1.000. Pô, com isso você vai se alimentando. Então, ao invés de você projetar algo negativo, você está se alimentando de algo positivo, de algo que você conquistou, né? Então, essa é o grande lance de você ter a possibilidade de fazer essa parte dos baby steps, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como ensinar os filhos adolescentes a superarem as frustrações? Eita, Lelê, essa pergunta aqui... Olha, essa pergunta, certo? Talvez eu não responda ela agora e deixe para fazer um tema de uma live sobre esse assunto. Por quê? Porque isso aqui, certo? É um assunto muito vasto. Certo? Para eu te responder isso aqui de maneira assertiva, eu precisaria de muito tempo, praticamente de outra live. Para você ter ideia, a gente tem aqui um treinamento dentro do INEX, onde a gente trabalha o DL Jovem, que é um DL para adolescentes de 11 a 15 anos. E a gente tem um dia inteiro, num treinamento científico, que a gente trabalha os adolescentes a superarem, né, essas frustrações. E os pais têm muito dedo deles nisso. Um dos pontos que eu falei, deixa o teu filho saber lidar com não. Aprenda a dizer não para o teu filho, certo? Aprenda. Se você não fez isso no passado, ainda dá tempo, certo? Ainda dá tempo. Então, mas isso eu não vou me estender agora, porque eu vou deixar, eu até printei aqui já essa tela, certo? Para que eu faça e prepare uma live, talvez eu faça essa live com a Iana, certo? Que é a minha esposa, ela é psicóloga, ela é head trainer do DL Jovem, e eu tenho certeza que ela vai saber responder essa pergunta e discorrer sobre esse assunto de uma maneira mais profunda, de uma maneira bem mais técnica, científica, profunda, mostrando passo a passo como que a gente pode trabalhar. Mas de cara eu já digo, ó, na próxima oportunidade que tiver o DL Jovem aí na sua cidade, matricule o seu filho, né? Se for filho ou filha, não sei, porque com certeza você vai ter uma excelente oportunidade de trabalhar isso de maneira científica, rápida e profunda, tá bom? Gente, quero agradecer aqui a presença de todos vocês. É sempre muito legal, muito bacana. É sempre muito legal, muito bacana ter esse bate-papo com vocês. Pretendo estar estendendo aí, né, essas lives para mais de um dia. Lembra, eu trabalho com Baby Steps, então primeiro eu estou na consistência de fazer uma por semana e quem sabe aí até daqui a um tempinho a gente esteja fazendo pelo menos 2 lives por semana, tá bom? Tem muita gente que me pede, certo? Para deixar as lives gravadas e etc e tal. Então, o que é que eu vou fazer? Excepcionalmente, esta live eu vou deixar gravada aí, certo? Vai ficar aí no meu Instagram. Então, você pode compartilhar com as pessoas. Quem não teve tempo de ver, de ouvir, de assistir, e você percebeu que esse conteúdo vai ajudar essa pessoa, tá? Então, passa aí essa live para ela, compartilha, diz para ela assistir, que vai ficar aí pelo menos 24 horas, tá bom? E se você é uma dessas cidades que eu falei, até mesmo da Paraíba ou de qualquer outro lugar do Brasil, você é águia, convida as pessoas que você ama para estar fazendo treinamento com a gente, para estar vivenciando toda aquela emoção, tudo aquilo lá, para que a gente possa cada vez mais
aumentar a nossa família de águias e ir construindo, o nosso mundo melhor, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês e tchau!